Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 42 minutos. Bom dia para você que está conosco aqui na programação da Rádio Star News Santos, né? Indo para o seu 8º mês, outubro, 8º mês, e detalhe, hein? A Rádio Star News Santos completará 8 meses e o nosso ponto a ponto no dia 10 de outubro completa 3 anos no ar. Então, para você que está nos acompanhando já há muito tempo, o ponto a ponto, que diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã, por volta das 10 horas, traz assuntos dos mais diferenciados para você, sempre com a participação de convidados especiais e hoje, no caso, convidadas especiais, né? Hoje, literalmente, as mulheres vão mandar no programa e vão mandar aqui no estúdio da Rádio Star News. Hoje, quinta-feira, 28 de setembro de 2023, hoje é o dia que marca aí a data Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. A informação nunca pode ser vedada, nunca pode ser sonegada, impedida de qualquer forma. Então, hoje é um dia importante. Nós, jornalistas, publicitários, comunicadores, lembremos, com responsabilidade, sempre trazermos a informação em primeiro lugar. Dia também do hidrógrafo, né? Um dia também importante para quem atua nesta profissão. Dia Mundial da Luta contra a Raiva. Vale lembrar, destacar que nos últimos anos os governos, principalmente o governo do Estado de São Paulo, acabou abdicando aí do direito dos próprios animais serem vacinados. Sumiu a vacina contra a raiva, a gente já fez programas aqui com veterinários para falar sobre isso, mas é um dia que guarda isso também. E é o dia da lei do ventre livre, hein? Isso a gente aprendeu faz tempo na escola, hein? Faz tempo, dia do ventre livre, a lei do ventre livre, então vale lembrar, destacar essas datas importantes. Lembrando que nós estamos no ar 24 horas pelo nosso site www.radiostarnewsantos.com, mas se você preferir, tem Rádios Net, Rádios Brasil, TuneIn, e é claro, agora você tem aí o nosso aplicativo próprio, é muito fácil. Você tem um iPhone, vá na sua loja aí de aplicativos, né, a App Store, e baixa aí o nosso aplicativo em 10 segundos, 15 segundos no máximo. Se for um sistema Android, vá no Google Play, na loja, para que você baixe o nosso aplicativo e nos leve para qualquer lugar, 24 horas do dia, da noite, da madrugada. E por falar nisso, eu falei bom dia, mas vou falar boa tarde lá para o meu querido Luiz Plácido, lá em Coimbra, em Portugal, sempre conosco diariamente. Mandar uma boa tarde também para o César Morgado, que está em Bolton, na Inglaterra, muito chique, né? Para o nosso querido, bom dia, Virgínia, Maurício Franco, que está com a sua querida esposa, Denise Covas, na França, é isso? Isso. Sempre conosco aqui, parabéns, então. Como é que fala bom dia em francês, Virgínia? Bonjour. Bonjour? É bonjour, né? Bonjour. Nada como uma entendida em francês, né? Logo, bonjour, bem lembrado, bonjour. Então, bonjour lá para o nosso querido Maurício Franco, para Denise Covas, que vai realizar, acho que agora em novembro, né? Um evento que é, assim, o evento A Festa do Pão de Cará. Deus do céu, eu como não gosto pouco de pão de cará, já me lembro também, mandar um abraço especial ao Fernando e o Leonardo, na Panificadora Flor, que faz o melhor pão de cará, não é de Santos, não. É do mundo. Aquele pão de cará que ele faz lá é fantástico, é um negócio assim que eu nunca havia comido também, né? Virgínia, bom dia, estamos atentos aqui, atentos às nossas redes sociais. Um abraço já para o Antônio Sanches do Guarujá, que já reclamou que o programa começou atrasado. A culpa é minha, né? Mas fique conosco aí. Um abraço para ele que está em Pitangueiras do Guarujá e disse lá, a temperatura agradabilíssima, mar bonito, e segundo ele, poderíamos estar assim até o final de semana para comemorarmos aí a chegada. Primavera começou no outro final de semana, mas segue a comemoração também. Vamos pegar aqui o bom dia das nossas convidadas, que vocês já estão observando pelas câmeras aí. Vamos aqui à minha frente, né? Ela que recentemente esteve conosco, junto com a Cristiane Forastieri, mas estamos aqui com a Ângela Del Rey, psicóloga. Bom dia, Ângela, tudo bem? Bom dia, Eduardo, Virgínia, Marilda, doutora Dácia, a todos que estão nos vendo e ouvindo. Parabéns, né, pela sua vinda, porque os comentários permanecem até agora, né? As pessoas falam assim, parabéns por levar convidados desse nível, dá prazer e gosto de assistir e ouvir. E o rádio tem essa magia, né? Se a pessoa não pode ver, ela deixa só ali o som do nosso sistema de som aqui para trabalhar e continua fazendo. Ela achou muito interessante a sua participação na última vez aqui com a Cristiane. Isso muito me alegra. O propósito é sempre essa, contribuir, né? Se a gente está contribuindo, é muito bom. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma alegria enorme. Bom dia a todos. Bom dia, nós é que agradecemos. Elas que
há muito tempo vinha sendo convidada, né, Virgínia? Mas ela estava assim, nos sonegando a sua participação. A Marilda Larrubia Cerquetani, também psicóloga. Bom dia, prazer. A gente que curte muito as suas redes sociais aí. E aí eu falo assim, um dia nós vamos trazer ela aqui de volta para participar com a gente. Bom dia. Bom dia para todos aqui, bom dia para o público, bom dia para o público. Eu estou assim, sempre na correria, né? Viajo um pouco, aí quando volta aquela correria nos atendimentos, mas vocês sabem que eu sou apaixonada pelo programa, tenho um carinho especial, já vim algumas vezes. A Virgínia me fez vários convites, mas aí eu indico algumas colegas, como eu fiz com a Ângela, eu estava viajando. Boas indicações, hein? Sim, olha, indicações, né? Eu confio nas minhas indicações. Eu até diria o seguinte, quando a Marília fizer alguma indicação, bota a fé que é boa. Né? Isso aí, confia. Faz indicações de loteria. Aí é na sorte. Aí é na sorte. Se fizer esse lado psicológico, melhora muito, viu? Com uma certeza, graninha a mais. Tá? Mas é um prazer sempre contribuir. Eu acho que o nosso papel, né, como profissionais, como seres humanos, é auxiliar as pessoas de alguma forma. E se nós podemos estar aqui e darmos, né, uma entrevista, ou responder uma pergunta, ou colocar algumas questões, tirar algumas dúvidas, eu acho que isso já auxilia muito, porque é muito importante os temas, né, da psicologia, do ser humano. Marília, muita gente diz assim, as mulheres, né, muita gente, inclusive, mandar um abraço para a Dininha, né, sempre com a gente aqui, um abraço à Floripa, nosso querido Bento, preciso até falar com o Bento, né, para que a gente possa ir, que atua na educação de Santa Catarina, que não são consultas, né, são entrevistas, mas são tão boas, o conteúdo é tão bom. A Ângela, inclusive, na última percebeu isso, que as pessoas falam, caramba, eu me senti como se estivesse consultando, né? Então isso é importante, que a gente possa trazer profissionais deste naipe. E também conosco aqui a doutora Dárcia Lourenço, né, psiquiatra infantil e do adolescente. Dá para estender isso para o... para o adulto também. Adulto também, sim, né? Idoso, até todas então, as faixas etárias. O Maurício Franco, eu falei que está na França, ele vem aqui sempre, né? Ele fala assim, eu que sou jovem há um pouco mais tempo, é sempre uma boa sacada dele, né? E ele fala que essa parte psicológica, emocional é para todo mundo, né? Sim. E é um dos problemas, né, doutora Darcy, que a gente percebe que tem acometido praticamente todo mundo, né? Hoje a gente vive sob pressão, sob estresse, sobre você mesmo se autocobrar por alguma coisa, tocar a vida de uma maneira mais saudável e mais feliz, mas nem todo mundo consegue. E aí o que acontece, precisamos da ajuda de todas vocês aqui, né? Então isso é importante. Bom dia. Bom dia. Obrigado mais uma vez pela vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é a segunda participação. É isso mesmo. Espero que tenha mais, né? Adoro sem falar. Sem dúvida. Que nem elas comentaram, né? O quanto a gente puder levar de informação, desmistificar, né, a psiquiatria, a psicologia, graças a Deus, cada vez mais, acho que pós-pandemia isso foi muito importante, né? Acho que as pessoas se deram ao direito de falar que precisam de ajuda. Essa é a grande diferença, Exato. né? Exato. E eu costumo falar uma frase, sem saúde mental não há saúde. Não há, né? Então, assim, a gente sabe que o cérebro manda no corpo. Né? Exatamente. E quando ele não está bem, o corpo também não. A doutora Dárcia tem tanta razão. Uma felicíssima a sua frase, uma vez eu comentei aqui com o médico, acho que o doutor Antônio Leal. Muito se fala, ele não é dentista, mas ele diz assim, a pessoa fala assim, sei que muito puxado pelo lado dos dentistas, saúde começa pela boca, não estou divergindo. Mas eu disse, não, começa pela cabeça, passa pela boca e vai para o resto do corpo. Porque se a cabeça não estiver boa, você não vai conseguir colocar nada em dia, a sua vida não vai andar, você não vai conseguir prosperar em nada, não fará nada. Então, muito bem lembrado e colocado, a doutora Dárcia comentou, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ao nosso primeiro intervalo e voltar direto aqui com as nossas convidadas, em nome de Emuniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos, você entra em contato pelo 4.009-8686, também Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias para o seu carro, hein? Com 6 endereços, Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, também Mogi das Cruzes e agora em Santa Branca, hein? Lá no Vale do Paraíba, próximo a Biritiba Mirim, São José dos Campos, Guararema, Jacari, uma região muito bonita também, próximo ali à Serra da Mantiqueira, para quem vai ali para os altos, né? Então, parabéns aí para a Forte. Também destacando a Eng Plus, né? A Eng Plus, a construtora incorporadora que não para de crescer, sempre com aqueles lançamentos maravilhosos. E a Eng Plus que tem aqui 2 lançamentos para você ir conferir. Esse vai ser entregue no começo do ano, o Residencial Mykonos na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, lindíssimo, com 32 andares. Esse aqui está em processo construtivo, começou no final do ano, é o Ilha de Malta, fica no canal 5, nome de Cochrane, acesse engplus.com/Malta ou
Mykonos, e você vai conhecê-los. Agora, se você está vindo morar em Santos aqui, que é um empreendimento diferenciado também, é o da Ingelife, a caçulinha do grupo onde a qualidade faz a diferença, que é o residencial Piazza Torino. É um conceito smart. Nós lançamos aqui com o Diogo Barroso, o Alexandre Suaide, este novo conceito a 278.900. O que é um novo conceito, esse conceito smart? Unidades de 38, 56 e 67 metros quadrados. Porém, esse valor, eu disse aqui, mostrei, em São Paulo estavam vendendo imóveis de 14 metros a 600 mil reais. Aí eu preciso procurar um psicólogo e uma psiquiatra ao mesmo tempo para entender as razões, né? Então, para que eu não tenha que fazer isso agora, eu vou dar dica para você da Angelife. Você que é estudante, você que casou, você separou também, não tem problema. Faz assim, tem aquele apartamento grandão, deixa para a esposa lá com os filhos, aí fala assim, vou morar numa unidade melhor e a cabeça fica boa, né? E a Angelife com a Eng Plus ajuda você com esse lindo... Ah, Edu, mas eu gosto de nadar, então eu vou te ajudar para ir para o intervalo. Aqui tem piscina com raia olímpica de 25 metros, pista de Cooper, pet place, cantinho da mamãe, espaço gourmet, salão de jogos e academia é mais uma sacada. Tem gente que compra apartamento, viu, Ângela, Marilda e Darcy, a doutora Darcy, aí fala para a mulher, vou começar a fazer a minha academia hoje. Aí ele desce no prédio e vai para a academia. Aí todo empolgado na academia. Quando abre a porta, só tem um salão, não tem nada. Essa aqui não. Essa aqui vai ser entregue toda pronta. O vídeo daqui a pouco, com 10 minutos, mostra para você economia, piso frio colocado, essa história de comprar um apartamento, depois ficar procurando piso para colocar, vai ser entregue pronto para você. Angelife, Eng Plus, a qualidade faz a diferença. Lembrando também, apoio comercial do Ronaldo Ramos Martins de Ouro, agora com micropintura na Comendador Martins 191. Também M Rocha Contabilidade. Está com aquele problema de tributação, folha de pagamento, não consegue mais acertar nada? Passa para M Rocha Contabilidade com o nosso querido Marcelo Rocha, 3022-3942. O carro está com aquele barulhinho. A Marilda, que viaja bastante de carro, sabe que o carro tem que estar em dia, né, Marilda? Tem que estar. Se o carro não estiver em dia, aí passa a ser um problema... Fazer a revisão antes de sair. Sempre. Nunca ficamos na estrada, porque Olha, a gente cuida direitinho. A gente faz a revisão nossa e faz a revisão do carro. Sim. Para ver se está tudo, né? Checklist, né? Para não esquecer. Então, a Mecânica Eleomar, que está há mais de 50 anos na Baixada, cuida de tudo para o seu carro. Elétrica, mecânica, injeção eletrônica, tudo mais, lá com o Roberto Santana. E para finalizar, vai pintar a sua casa, seu apartamento, sua casa, seu barco, sua moto, não importa, o seu carro. Pinte com tintas e tintas, a loja que mais entende tintas de todo o litoral. A Edu tem 3 lojas, tem Senador Feijó 439 em Santos, Antônio Amérique 89 em São Vicente e no Rio Branco, uma loja imensa para você também, na Avenida Ulisses Guimarães 989 lá no Rio Branco. Virginia, eu vou intervalo e volto já com as nossas 3 convidadas para falarmos muito ainda de Setembro Amarelo, saúde mental, borderline e tudo que elas puderem nos ajudar, até porque hoje é quinta, vem sexta e sábado, muita gente às vezes fica pensando, nossa, problemas não faltam, eu preciso de soluções. E para entender um pouquinho do que esse setembro, mês de setembro está acabando, mas a luta não acaba. É uma lembrança do mês de setembro, mas a luta permanece. A gente vai ao intervalo e volta já. E participações. Carla Alcântara, Ângela Del Rey, maravilhosa. Davi Moraes, bom dia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Dininha, São Bernardo do Campo, bom dia. Essa cerveja que eu falei que a Ângela tem torcida organizada. Né? Toda vez que ela vem, ela tem torcida organizada. Parabéns. Meus clientes são meus melhores amigos. Olha, então, Parceria, né? Total. É isso aí. A gente volta já, não sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou?
Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9 horas em ponto, já estamos de volta aqui pela Rádio Star News Santos, também pelo Facebook, pelo nosso canal oficial Ponto a Ponto. Daqui a pouco você já nos observa, nos ouve, nos vê também. E é claro, 24 horas no ar, com muita música, informação, muita mesmo, para que você possa participar. Só destaques aqui da nossa região, Baixada Santista participa de campanha nacional da multivacinação. São mais de 20 vacinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Tem início neste sábado, portanto, dia 30 de setembro, irá até o dia 14 de novembro. O endereço das unidades que abrirão no sábado agora não foram definidos. Devem sair entre hoje e sexta-feira, para que a população possa deslocar. Repetindo, são mais de 20 vacinas que serão disponibilizadas de graça para toda a população. Então, fique atento aqui à nossa programação, à imprensa em geral, que será divulgado entre hoje e também na sexta-feira, os pontos de vacinação. Os objetivos dessa campanha são ampliar aí o chamado, intensificar o alerta para pessoas de todas as idades que, pós-pandemia, sumiram, deixaram de tomar uma série de vacinas. Então, são 20 disponibilizadas para toda a população. Vai atender crianças, adolescentes, mais jovens, idosos, sem nenhum tipo de problema. Outro dado também importante: a Anvisa aprovou medicamento para sobrepeso e obesidade para crianças e adolescentes, mas apesar desta autorização, o remédio não está ainda disponível no Brasil. A previsão, segundo a autorização da própria Anvisa, é que chegue às farmácias no começo do próximo ano, provavelmente em fevereiro, né? O medicamento é o Wegovy, né, da Nordisk. A base do princípio ativo é a semaglutida, apresentada em 2,4 miligramas. Então está aí, né? Os médicos podendo contar com mais um medicamento a partir do ano que vem, vão poder fazer essa aplicação aí para obesidade e sobrepeso de crianças e adolescentes, que aumentou muito, né?
mas aí a gente possa até começar, claro que o nosso tema Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, Ângela, Marilda, doutora Dárcia, quando uma criança muito pequena, muito jovem, né, diríamos assim, começa a adquirir sobrepeso, já na adolescência muito gorda, podemos indicar que ele pode ter algum distúrbio, não é isso, doutora Dárcia? Como psiquiatra, atende muitas crianças. Você tocou num ponto muito importante, né? Eu sou psiquiatra, mas também estou fazendo hoje em dia um curso de medicina integrativa ortomolecular. Porque a gente sabe que a inflamação, né, ela não é só, a obesidade ela não fica só na barriga, né? Então, uma vez que a gente tem sobrepeso, resistência à insulina, a gente tem um processo inflamatório geral. E a saúde mental, né, está se deteriorando muito nos nossos jovens, né, devido também à alimentação e principalmente falta de atividade física, né? Então, eu vejo muito paciente, não só crianças, adultos, que estavam estáveis e, de repente, pararam de fazer atividade física, voltam todos os sintomas ansiosos. Então, assim, é muito importante falar de tratamento da obesidade, mas eu acho que hoje as pessoas subdelegaram para a medicação a solução de todos os problemas, e não é assim, né? Então, assim, muito paciente que está tomando antidepressivo acha que não vai ficar mais triste, vai ficar triste, né? Hoje, as pessoas querem resolver tudo na medicação, eu não posso ficar mais triste. Rápido, né? E quer uma solução rápida. Né? E rápida, mas continuar na internet, no sedentarismo. Exato. Hoje, no último congresso apresentado, todo mundo se pergunta por que a saúde mental está desse jeito? Cada 5 adolescentes, 4 é sedentário. Isso é muito preocupante. Nossa. É muito preocupante, né? Então, cada vez mais os nossos jovens estão na internet, sentados, vendo o mundo virtual, que não é real, né? E isso está degradando a saúde mental da população, sim, né? Então, a obesidade é fator de risco para tudo, é uma doença, né? Então, assim, ela tem que ser realmente combatida. Mas, antes de chegarmos à medicação, existem as medidas preventivas. Alimentos industrializados são cada vez mais as primeiras opções para um lanche da escola, né? Um doce, um brigadeiro, está sempre ali ao alcance. Eu falo que a droga é uma das... o açúcar é a droga mais perigosa, né? Porque ela é incentivada, além de ser permitida, né? E isso vai levar a uma resistência à insulina, vai levar a obesidade, câncer, Alzheimer, né? Então, hoje a gente fala em Alzheimer, né? O diabetes tipo 3, né? Que o excesso ao longo da vida de açúcar, de insulina no cérebro, vai levar à deposição de placas beta-amiloides, vai levar a uma destruição, né, dos neurônios, e com isso o Alzheimer se instala cada vez mais cedo. Olha só. Né? Então, o açúcar é um fator de risco. Com certeza. E devemos lembrar que não é o açúcar só em si, são os carboidratos, né? Então, massa, pão, arroz, açúcar, isso vai levar... E o que eu chego mais nos meus pacientes é, primeiro, que eles acham que o psiquiatra não sabe ver exame, né? Então, eu fico brava, né? Mas, assim, o que acontece? A maioria, e eu acho que eu falo demais, né? Mas acho que é uma informação muito importante, acaba vendo só a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum. Só que a gente tem que lembrar que a hemoglobina glicada, ela mede o seu açúcar nos últimos 3 meses. Só que antes disso acontecer, quando você tem uma sobrecarga de açúcar, o seu pâncreas vai lá e ele secreta insulina. Então, a pessoa que já tem tendência a ter diabetes e que come muito açúcar, carboidrato, esse pâncreas, ele trabalha demais ao longo da vida. E chega uma hora que vai entrar em falência e ele não vai trabalhar mais. E isso é o diabetes, né? Só que, assim, tem como prever antes, né? Então, a gente tem como medir uma insulina basal, uma curva de insulina. Lembrar que o diabetes é a doença da insulina, não da glicemia. Esse é o resultado, né? Então, a prevenção acho que é o melhor caminho para todo mundo. Atividade física, né? Sim. Então, assim, é muito importante. Mas eu vou pegar essa sua fala e vou distribuir para vocês 3. Claro. É muito pertinente. Não fala demais, não. O conteúdo eles têm que ser... Eu acho que precisa dessa... Mas eu vou jogar para a Ângela, para a Marilda comentar, e a doutora Dárcia também da senhora. Mas aí eu vou colocar vocês na seguinte saia justa. Atividade física, uma dieta muito bem feita, a Valeuska, jogadora de vôlei, uma atleta na acepção da palavra, uma alimentação saudável, sadia, mas alguma coisa naquela caixinha não estava funcionando. E ela que vinha fazendo o quê? Palestras de motivação
palestras motivacionais na semana que ela cometeu, por enquanto, né, segundo que a polícia tenha investigado, trata-se de um suicídio. Mas ela lançou um livro motivacional, mas ela tinha um problema de relacionamento com o seu esposo, né? Isso é uma questão muito pessoal e particular, não vou entrar aqui. Mas, Ângela, alguma coisa estava solta ali. Então, faltou um acompanhamento. Às vezes o próprio, às vezes não, tiro às vezes, sempre o parceiro, quem está do lado, tem que enxergar, eu não sei nada, mas vocês sabem. Então, querida, não sei, estou vivendo uma fase difícil. Uma fase difícil não quer dizer que eu vou abandonar, não quer dizer que eu não vou tentar entender. E quando a gente percebe isso, vi muitas meninas, muitos jovens dizendo, pô, se era aquela atleta bem-sucedida, ganhou dinheiro, ficou famosa no mundo, campeã olímpica, cometeu suicídio, que dirá eu? Olha a cabeça de muitos jovens, me preocupa. Bota a saia justa nisso, né? Mas, é difícil, né? É difícil. Na verdade, assim, as pessoas precisam olhar para os transtornos mentais, né, para a saúde mental, de uma forma mais séria, né? A gente comenta que a depressão é uma doença e as pessoas ficam, não é frescura, não é isso, não é aquilo. Não, gente, tem um fator químico ali, né, procedendo. E o cérebro, ele é inteligente, a doutora não vai me deixar mentir sozinha, né? Ele é inteligente, ele trabalha por demanda. Então, se eu estou ficando triste, ele entende que eu não preciso de alegria, né? E ele vai parando com a produção da alegria, até que isso vira um problema químico. Sem contar questões genéticas, ambientais, porque um ser humano ele é completo, ele não é uma pessoa, não é só isso. Então, o que leva uma pessoa... A pessoa está em total atividade e ela está com sofrimento interno sangrando, só que ela não demonstra, e, às vezes, usa até mesmo de superfoods para ninguém perceber, porque você está sendo julgado o tempo todo, né? É o que eu costumo falar da humanização. Então, se ela está sendo julgada o tempo todo, ela vai disfarçar, ela vai passar por esse espelho. Eu não fui a fundo, não tenho, acho que, capacidade para discutir esse caso em específico, mas eu creio que teve alertas, né? Pelo que eu vi, o marido até conversou com a família, né? Então, ela vinha dando sinais, tal. Só que, muitas vezes, a família não olha para isso com a seriedade que precisa, né? Eu tenho essas questões dentro da minha casa, né? Eu tenho 2 filhos com doenças mentais, com transtorno de personalidade, e eu sei que a participação da família ali, esse apoio, esse cuidado, é fundamental. Só que nem sempre isso é possível, as pessoas falam, não, sai daí, levanta, faz, e às vezes eles acabam fazendo para não ter que prestar conta, para não ter que... Então, é muito difícil dizer qual é o sofrimento de alguém. O sofrimento de alguém é dele, né? Então, o que a gente precisa realmente é divulgar. Eu disse aqui da última vez, e repito, eu ter um problema de saúde mental não quer dizer o fim, quer dizer o começo. Tem tratamento, né? Eu preciso cuidar, eu preciso olhar. Tem prevenção, mas também tem tratamento. Então, a proposta é essa. Vamos tratar, vamos levar, vamos encarar com seriedade, né? Não é sair por aí tomando medicação sem nenhuma orientação médica, sem investigar, não é sair também achando que com 5 minutos de consulta eu tenho um diagnóstico. Não. E um diagnóstico não define ninguém, as pessoas são únicas, mas ele é preciso para que o tratamento adequado seja feito. É só isso. A Marília veio até de amarelo, é uma coincidência ou não o fato da atleta ter feito isso, ter cometido, e aí não cabe a nós aqui, como muito bem colocou, até na análise a doutora Darcy em relação ao que as pessoas têm, e a Ângela colocou bem, julgar ou pré-julgar, mas é um chamamento, até porque todos os dias acontece isso. Eu não vou aqui especificar o número, não vou citar a maneira como essas pessoas utilizam, mas todo dia acontece. E que quando tem uma figura notória, uma figura conhecida... acaba sendo um destaque. Isso. Né? Agora, como muito bem disse a Ângela, os sinais estão ali. Podem ser pequenos, com certeza. Podem ser maiores, mas isso fica ali, é explícito para a gente ter. Por isso que é importante, no primeiro passo, como disse a Ângela, não é 5 minutos, não vai ser em 1 ou 2 sessões, mas tem que dar o início, né, Marília? Sim, tem que dar o início. E eu penso que, nesse caso da atleta, deu sinais e talvez, assim, por ela ter muitas oscilações, eu acredito, né? Sim. Fez um trabalho, né? Fazia o trabalho, fazia acompanhamento, escreveu o livro e tudo mais, muitas vezes se acredita que está tudo bem. E aí os problemas pessoais
que podem, num momento ou no outro, algo ali ser um start para ter acontecido o que aconteceu. Isso que você comentou é importante citar. Eu vou dar um exemplo aqui. A Valeuska esteve na segunda ou terça-feira da mesma semana com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Ela era fã dele e ela levou o livro e disse, estou tão motivada. Ele convidou ela para que ela fosse lançar o livro dela para os atletas e para Portugal. Queria submeter ela a lançar esse livro em Portugal. Ela saiu num êxtase, dizendo, nossa, aí se colocou à disposição. O entusiasmo que ela percebeu, a maneira como ele trabalhava, ela queria colocar isso na prática num próximo trabalho dela. A gente diz assim, ela tinha motivos para seguir em frente. Isso esconde, Marilda, o que está dentro da pessoa, essa motivação aparente esconde lá dentro? Pode, e pode ser assim, algo que, como tem essa oscilação, ou algo que aconteceu ali, que estava ali latejando, doendo, sofrendo, trazendo um sofrimento, no momento pode ter sido algo para chamar a atenção e acaba acontecendo o acidente, ou pode ser que realmente seja ali o limite, né? A pessoa vive no limite. Sim. E aí acontece o que aconteceu. Então, assim, ela tinha tudo que a gente fala, poxa, mas ela tinha tudo para seguir em frente. Ela tinha motivos para viver e bagagem para isso. Mas a gente não sabe intimamente todo esse processo, porque se exige muito, né, de um atleta. Sim. Então, a gente sabe o quanto os atletas sofrem, e tantos outros profissionais, com essa questão da saúde mental. Mas aí, doutora Darça, como a gente está falando do Setembro Amarelo, esse Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, é o mês inteiro aqui no Brasil que a gente submete isso não apenas como modismo, mas como algo que tem que ficar na cabeça de cada um de nós. Por mais que a pessoa tenha o seu sucesso pessoal, eu conheço casos de outras pessoas que não têm a sua notoriedade, mas tinham um êxito na sua vida pessoal financeira, mas faltava a relação em casa. Ela tratava todo mundo bem na rua, era alegre, feliz, mas o em casa faltava. E esse em casa faltando é o complemento de tudo, né? Porque sim, não adianta você ter um belo carro, uma bela casa, ser bem-sucedido, se a pessoa que está do teu lado não tem esse mesmo feedback, não corresponde às suas expectativas, ou você elege aquela pessoa como o seu grande ídolo, e de repente esse ídolo não é o seu ídolo de verdade. É muito importante falarmos, que nem a doutora Ângela colocou, é genético, né? Então, quando a gente vê essa atleta, ela praticou atividade física a vida inteira, de forma intensa. Sim. Então, com certeza, ela tem uma carga genética aí, né? E ela conseguiu driblar essa tendência a ter depressão, ansiedade, com atividade física, porque ela libera esses neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina. Por isso a gente se sente tão bem após uma atividade física. E aí vem a aposentadoria, né? Aí ela estava aposentada, com certeza ela não fazia tanta atividade física, sim, né? Sim. Então, aquilo que talvez a vida inteira sustentou ela, e aí ela aparece como forte, né? Então, talvez o marido tenha dado indícios, né? E a família, ela é forte, ela é mais forte, ela nunca vai fazer isso, né? E aí, como a doutora Marilda colocou, existem basicamente 2 tipos de suicídio, né? O passivo e o ativo, né? Então, existe aquele por impulso, né? Que é muito comum no bipolar, no borderline, ali no momento de impulso, né? Ele faz. E existe aquilo que já é planejado, né? Um desses problemas ela poderia ter como existente nela e a gente não sabe, com certeza, né? E aí foi mascarando ao longo da vida e agora, num problema maior que ela não conseguiu aí talvez resolver, e ela viu-se desesperada, os 4 Ds, né? Desesperança, desmotivação, né? Então, e aí ela acabou cometendo suicídio, né? Números é importante, eu acho que a gente falar assim, sim. 38, né, suicídios, hoje vão acontecer em média 38 suicídios no Brasil, né? Então, assim, é importante, é muito importante. Podem ser evitados. Né? Podem ser evitados. Então, devem ser evitados, ou deveriam. Converse, né? Peça ajuda, né? Sua psicóloga, seu amigo, fale, porque que nem... Sempre tem alguém que pode ajudar, né? Pode ouvir. Né? Exatamente. Tem uma coisa, né, para vocês, né, Ângela? Você que está olhando feio para mim aqui, não fica brava, não. Eu estou com a língua coçando só. Tem gente que diz assim, eu fico triste pra caramba. Tá vendo? Fútil. O marido falou que ela era compulsiva em gastos. Aí já tem um problema. Vocês vão falar o porquê, no entendimento de vocês.
É mulher, sabe? Aquele negócio, o cara cansou, vai atrás de outro. Não é assim. Mulher ou homem não é um pedaço de papel que você amassa e joga no lixo. Outra coisa. Ah, não, quem vai se suicidar não avisa. Ela teria, há anos atrás, já colocado para o companheiro essa intenção. Quando a pessoa, cachorro que lada não morde. Mentira, não é por aí. Você, como psicóloga, se a pessoa traz qualquer tipo de motivação e diz assim, não olhando para você, eu estou pensando em me suicidar, tem um sinal ali. Você não vai deixar de dar atenção, né, Ângela? Não, e dificilmente vem assim, né? Vem no desesperança, né? Nos Ds da vida aí, né? Minha vida não faz mais sentido, não sei se eu não tiver mais, eu estou cansada, se eu não tiver mais aqui, eu não vou fazer falta. São falas sutis, né? Mas que leva a gente para uma condição de alerta, né? Eu gostaria de fazer uma provocação, entendeu? O que é eu não ter motivos? Como assim eu não tenho motivos, né? Porque todo mundo julgando, estava bem, era atleta, era isso, era aquilo, fazia, não sei o quê. Quem diz, né, que o que ela estava vivendo dentro dela era tudo aquilo? Quem diz que não é um disfarce? Nós não sabemos o que ela tinha, né? Ditado dos nossos avós, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. A gente não sabe. Então, assim, existem os mitos do suicídio, né? E essa de que eles não avisam é um deles, porque os avisos vêm no comportamento, no olhar, nas falas, né? E agora existe uma condição também que eu gostaria de deixar claro para os familiares, porque é um sentimento de culpa muito grande, né? Para quem eu já passei por isso 2 vezes. E é muito difícil você olhar e falar, por que eu não vi, por que eu não percebi, por que eu não cheguei antes? Então, é muito difícil você, como familiar, também, entendeu? Então, vamos estudar mais, vamos ouvir mais, vamos colocar mais, mas, assim, esta pessoa está doente. Se ela tivesse com câncer, qual seria o tratamento? Qual seria o meu olhar para essa pessoa? Por que a depressão? Por que o bipolar? Por que o borderline? Por que a esquizofrenia? A ansiedade não é uma doença? Por que não é? Então, está aqui, né? A doutora pode falar melhor do que eu, mas é necessário a gente olhar com seriedade, com um olhar bem perspicaz, porque o isolamento dos nossos adolescentes na frente do computador. Eu não sei o que está acontecendo, eu não converso. Olhando, porque tem tudo, né? Hoje a internet... É uma esquizofrenia. Gente, a gente não está olhando para isso, né? Os nossos adolescentes estão num jogo onde vale tudo, onde tudo pode, onde eles matam quem incomoda, onde eles vão passando que nem um trator. A vida... quem eu não quero, esse me cancela também. Agora, Marilda, a doutora Darcy, a gente posiciona da seguinte maneira, né? O borderline, a pessoa às vezes fala assim, pô, minha mulher parece estar numa ansiedade, vive na ansiedade, e chega final de semana, os profissionais estudaram para entender e tentar compreender os nossos sentimentos. Mas eu vou dar aqui a culpabilidade que a Ângela citou, que é muito difícil de lidar com ela. O padre Fábio de Mello, até hoje eu já li algumas entrevistas, independentemente de você é católico, bandista, eu não estou julgando aqui para a direção, mas ele disse, me senti incapaz e me sinto culpado, porque ele perdeu uma irmã que se suicidou. E ele disse, o que faz um padre? Não é ouvir? O que faz um padre? Não é aconselhar? Não seria isso. Eu teria que ter detectado e levado para um profissional, e eu não fiz isso. Ele se sente culpado. Então, Marilda, a gente temos que observar o seguinte, eu não sou preparado, eu sou jornalista, publicitário, narrador esportivo. Se eu tenho alguma coisa, alguém tem que observar. Esse alguém tem que me ajudar. E eu, se observar de alguém também. Mas as pessoas estão muito no seu quadrado, né? Opa, não, o problema é dela, o problema não é meu. E quando está em casa, não, separa. Ela cuida da vida dela, eu cuido da minha. E isso parte muito mais dos homens do que das mulheres. A mulher, eu costumo dizer que eu tenho um exemplo da Virgínia aqui. Se eu vou em médico é por causa dela. Porque tem homem que eu sei que vai no médico, o homem vai no médico, imagine um psicólogo, um psiquiatra. Ele está lá com aquela cara e a secretária, só pode entrar, seu João. Entrar? Eu entrar? Não. Aí o médico fala assim, o que eu posso ajudar? Sei lá, minha mulher que marcou. E ele tem lá um problema. Tem uma resistência. Tem uma resistência, já começa com ele mesmo. A mulher se cuida mais. Por que a gente fala que a mulher vive mais do que o homem?
porque ela se cuida mais em todos os sentidos. Ela fala com uma amiga, ela fala com a mãe, ela fala com alguém em qualquer lugar. Ela fala o tempo todo. Exato, mas não está livre de ter problema. Não está livre, mas eu digo assim, essa diferença do masculino e do feminino tem essas questões que a mulher busca resolver. A mulher vê o todo, o homem vê aqui, né? Abre uma caixinha de cada vez. E a mulher, ela vê o todo, ela abre todas as caixinhas, ela, né, parece um polvo ali, com todas, tentando fazer de tudo, ouvindo tudo, elaborando isso, tentando resolver as questões. Então, muitas vezes ela não consegue, ela sofre mais porque ela é mais sensível, ela é, né, mais, a mulher é mais frágil, não, mas ela se fragiliza muito mais porque ela quer dar conta de tudo. Ela quer fazer tudo, então ela muitas vezes tem esse olhar, busca isso. E o homem se limita. Então, o índice também de suicídio é maior para os homens, né? Nós sabemos disso. Mas a gente, né, fica assim, não, foi mais mulher. Por quê? Porque também temos um número muito maior de mulheres. E os problemas acabam sobrando para essas mulheres. Hoje as mulheres estão sozinhas, estão cuidando de filhos, estão trabalhando. Essa culpabilidade, né, porque a mulher acha que ela tem que resolver tudo, tem que fazer tudo. E ela fez esse filho. Ela não fez sozinha. Mas nós temos o filho no ventre, nós amamentamos, nós cuidamos. Claro que não é o todo mundo faz da mesma forma. Mas, de qualquer forma, quando há uma perda, há essa dor que carrega assim, para uma vida de que eu poderia ter visto. E, às vezes, não dá para ver. Não é possível ver. Ou ver, mas assim, acha que, olha, ontem também falou isso, não sei o quê. Então, qualquer sinal é um sinal de alerta para buscar profissional. Mas eu não tenho grana, eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho não sei o quê. Gente, hoje as igrejas têm profissionais, hoje tem atendimento com valores menores, até mesmo de forma online, desde a pandemia. E isso facilita as faculdades que têm atendimento. Então, assim, busque ajuda, busque uma solução. E é isso, temos que viver, nós somos seres humanos e hoje está perdendo essa questão da humanização, até mesmo as famílias. A mãe sai de manhã, o pai, esses filhos ficam sozinhos ou ficam o dia inteiro numa escola, numa creche, e essa mãe nem conhece muito bem quem está vendo ali, é o professor, é o profissional que está cuidando, e esses dão, às vezes... e aí eu vejo, assim, muitas famílias vêm, começam a fazer, e aí não tem dinheiro para isso, vamos pôr num particular. Mas ela está lá, com a unha feita, com o cabelinho arrumadinho, com a bolsa, com a roupa, mas a saúde desse filho, a saúde dessa criança, né, está sendo negligenciada muitas vezes por um olhar. E depois vem, né? Deixa eu passar aqui o bom dia da Ana Paula, do Pão da Praia. A Cláudia Queiroz também dando bom dia, parabenizando aqui as nossas convidadas. O João Henrique dizendo o programa bastante esclarecedor, importante. A saúde mental hoje nos preocupa demais. Percebo pelos meus filhos, tenho 4 filhos e o mais novo já tem muita ansiedade, traz problemas de relacionamento com os irmãos e na escola. Também a Tereza Cristina da Ilha Porchá manda bom dia e diz parabéns. Nós temos visto muito falar sobre apenas política e nada de solucionar os nossos problemas. A saúde deveria ser o primeiro plano, né, que a política cuidasse. Após isso, a própria educação. Também o Henrique Ablas, faz tempo que o Henrique estava na sumida, hein? O Henrique Ablas está dizendo o seguinte, parabéns, o caso da Valeuska, né, é bastante considerável. Quando nós falamos em pessoas bem-sucedidas, podem ser sim, financeiramente, mas pessoalmente não. E vale esclarecer que o caso dela já não era agora, né, já não era recente, já vinha pelo menos há 4, 5 anos, e ela dava sinais, sim. Inclusive, li algumas entrevistas dela anteriormente, ela dava sinais de tristeza e dava sinais de arrependimento de algumas coisas junto com o seu companheiro. O Henrique, aí são situações pessoais que a própria família vai ter que entender o que aconteceu. Doutora Dárcia, quando a gente fala em borderline, a gente fala em ansiedade, fala em estresse, vários motivos podem culminar naquilo que a gente até cita que é o suicídio, né? Eu não sei aqui nominá-los de forma correta, porque eu não estudei para isso, nem tenho a capacidade que as 3 têm, mas é importante entender. Sim. Mesmo que nós não saibamos o que está acontecendo com a pessoa, os sinais são lá, né? A pessoa, poxa, eu acho que a minha filha é bipolar, ou meu filho é bipolar, alguma coisa. Ou então tem o famoso, tem um que fala toque, então eu coloco o negócio aqui, ele está lá, ele coloca de novo aqui, não sei o quê. Algum sinal é dado, né? Sim. Então é importante que essa leitura seja feita e se procure o quanto antes o profissional. Com certeza. Em relação ao sentimento de culpa e de levar ou não, né? A minha primeira pergunta é, quem quis estar aqui? Quem quer ajuda?
Porque apesar de, por exemplo, eu dizer, olha, você está precisando de ajuda, a pessoa vai lá no psiquiatra, mas ela não vai fazer. É igual um dependente químico. Tudo bem, doutora? É igual um dependente químico. Você não interna porque ele quer se tratar. Então, a primeira coisa é você querer ajuda. Sim. Né? E aí eu falo, as medicações são ótimas, nós temos medicações maravilhosas, temos tratamento, depressão tem tratamento. Eu costumo dizer que às vezes não tem cura, mas tem tratamento, tá? Então, a gente tem que ter consciência que é algo genético, falta de neurotransmissores, junto com todos os fatores externos. Por que às vezes eu passo uma situação e eu não fico em depressão e a mesma pessoa passa a mesma situação e fica? É químico, né? Então, falta serotonina. Né? E o que eu falo é que os antidepressivos repõem essa substância. Vamos olhar para eles como uma vitamina que está repondo alguma coisa que você está fazendo falta. Só que se você já nasce com essa condição genética, repõe em 3, 4 meses, começa a melhorar, eu não preciso mais do remédio, eu já estou ótima. E aí para e volta tudo pior ainda, tá? Então, quando eu trato uma diabetes ou uma pressão alta, eu vou questionar se eu vou parar de tomar o remédio? Não, ninguém questiona. Sim. Mas a primeira pergunta que fazem para um paciente que usa antidepressivo, quando você vai parar? Doutora, eu posso parar um dia? Doutora, gente, a gente tem que melhorar, a gente tem que tratar, né? E hoje existe condição para isso, né? Existem patologias que não têm cura, né? Eu falo para os meus pacientes, agradeça que existe tratamento, Dá né? para citar uma, por exemplo, doutora? O quê? Que não tem Que não cura? tem cura. Essas doenças degenerativas, esclerose múltipla, muitas vezes um câncer, né? Mas uma depressão, ela tem. Basta você tomar um antidepressivo. Qual o problema contra antidepressivo? Só que a pessoa tem que entender, se me permite, isso vai pro resto da vida. Com certeza, provavelmente. Pode ser que esteja um tempo você escova os que dentes. E claro que a terapia é muito importante. Por isso que eu sempre falo, é um tratamento conjunto, né? E quem deve decidir qual tipo de tratamento, gente, é um psiquiatra. As pessoas têm tendência, eu estou mal, eu vou no psicólogo, né? Mas é um tratamento conjunto. Porque muitas vezes vai só no terapeuta e não melhora. E fica mascarando os sintomas e a doença vai ali, né? Só que quando a gente faz conjunto, se a gente repõe serotonina e faz a terapia, porque assim, a forma como você lida com o problema melhora muito quando você faz uma terapia. Se já existe uma condição genética que eu tenho falta de serotonina, eu vou deprimir, eu vou ter um transtorno de pânico quando algum fator estressor, né? Porque eu sempre falo, é como se você tivesse uma caixinha de serotonina lá. Só que a sua já é mais baixa, porque você tem tendência genética a ter aquilo. E aí vem um fator estressor, consome toda a sua serotonina. Vai aparecer o quê? Pânico ou depressão. E aí que a pessoa procura ajuda, porque não dá mais conta, não consegue, né? E aí, quando ela pede ajuda, né? O ideal é que seja um psiquiatra junto com o terapeuta. Por quê? O psiquiatra vai repor essa serotonina e o terapeuta vai ensinar a lidar com os fatores estressores, porque eles vão existir para o resto da sua vida. Ninguém tem a vida perfeita e feliz, né? Eu vou ter sempre um luto, uma perda de emprego, uma não entrada na faculdade, um término de namoro e eu vou me matar por isso? Né? E fora a dependência emocional, que a gente tanto fala. Hoje, a figura paterna e materna estão muito ausentes nas nossas crianças. Né? A criança não percebe. A criança percebe quando os pais estão discutindo. A criança sofre muito hoje em dia. Ou então diz assim, ele é muito pequeno, ele nem... E a gente vê, por exemplo, hoje no mercado, o pai e a mãe dão um celular para a criança no carrinho do supermercado e não dão atenção para essa criança. Ela fica ali, ó. Restaurante, você vai no restaurante, uma família sentada à mesa e cada um com o celular na mão. E aí, Ângela, como disse a doutora Dárcia, é importante isso, acho que essa fusão ela é realmente necessária. Quando a gente fala da terapia, a gente fala do psicólogo, muitas vezes a pessoa fala assim, ó, o pai ou a mãe, normalmente a mãe, mas perceberam ali alguma coisa no filho, ou percebe em si mesmo, né? Pô, eu preciso me tratar, preciso me curar, não estou indo bem no meu trabalho, quem estuda, eu não consigo render nos meus estudos, é o filho, a filha, e é aquilo, não. Psiquiatra, não sou louco, porque quando o psiquiatra tem aquela pecha que só vai em psiquiatra quem é louco. Não é. Aí fala assim, eu vou levar você no psicólogo, o psicólogo vai lá. E o psicólogo, muitas vezes, ele percebe muito bem, como disse a doutora Darcy, assim, eu vou até aqui, a gente vai trabalhar, e aí eu vou te indicar uma profissional, porque ela vai te medicar e a gente vai continuar esse tratamento a 4 mãos.
Pode até não ser medicado, veja bem, sim, né? se houver Precisa ser necessidade. avaliado Se houver pelo necessidade, como a doutora Exato. citou agora, Ângela, quando é que determina que esse grau é necessário? Às vezes tem gente que acha que não, quando ele estiver quebrando tudo, bater em alguém, não precisa chegar tão longe. Aí a gente citou aqui, tem ansiedade, tem estresse, tem depressão, borderline, que muita gente não sabe nem o que é. Até a Fátima perguntou aqui, a Fátima do Guarujá, o que vem a ser o borderline? Bom, eu acho melhor a doutora É, Darcia responder. Daqui a pouco ela responde, Eu respondo. mas a questão até desse início, quando é que eu procuro o psicólogo? Não, o psicólogo, assim como não precisa ser louco para ir no psiquiatra, também não precisa ser louco para ir no psicólogo, né? Exato. O psicólogo ele deveria fazer parte da vida de todo mundo, né? Assim, eu acho que a terapia é para o desenvolvimento pessoal, para o autoconhecimento. Muitas vezes a gente não consegue dar conta sozinho. E às vezes você vai para o psicólogo, o que você tem é uma condição comportamental, emocional, algo que só a psicologia dá conta. Não necessariamente eu preciso, todas as vezes que eu chego num psicólogo, ir para um psiquiatra. Agora, a gente tem alguns sinais, né? A pessoa está tendo crise de ansiedade. Só com as técnicas de atividade física, respiração, sair do foco da crise, eu consigo administrar, é algo pontual, é algo que está acontecendo naquele momento. Tá? A pessoa começou a perder qualidade de vida. Ela não dorme, isso está afetando. Eu vou pedir uma avaliação psiquiátrica, né? Não necessariamente para ela ser medicada, mas para que o profissional adequado possa fazer essa avaliação. Se ele achar que ele deve medicar, ele sabe o que tem que fazer. Isso não é mais da minha alçada, é da alçada. Mas é como ela falou, o trabalho é conjunto, né? Precisa dessa ligação, porque assim também como tem momentos que a gente percebe que o psiquiatra tem que começar sozinho, porque a pessoa está num grau tão grave que a terapia não consegue acessar. Não consegue. Se eu estou com uma pessoa numa depressão profunda, que não sai da cama, que não consegue falar com ninguém, que não responde isolado, como é que eu vou acessar uma pessoa dessa na terapia? Não tem condições. Então, eu preciso que o psiquiatra entre, medique, cuide. Aí, quando ele conseguir, aí o terapeuta entra nessa parceria, né? Porque é importante que ele entre, porque senão também a gente precisa entender o que está acontecendo. Mas e o terapeuta tem que dar as ferramentas, né? As ferramentas para que essa pessoa aprenda a lidar com as adversidades. Porque uma coisa é fato, gente, ninguém se mata porque se separou, porque teve um problema na vida, senão já tinha morrido há muito tempo, né? A população mundial seria bem menor. Não tinha ninguém mais, né? Porque quem na face da Terra não tem problemas? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, se está indo para isso, é doença. Né? Tem algo errado. A gente vai fazer um intervalo na volta. Diga, Virginia. Tem comentários aqui. Então manda pra gente aí. Pergunta também. Tânia Francescini Hassan. Bom dia, necessitamos de mais comunicação com o objetivo de melhorar nosso bem-estar. Gratidão a todos envolvidos. Marília Cerquetani, assunto muito importante a ser tratado. Tânia Francescini Hassan. Acho que eu estou falando certo no sobrenome. Acredito que estamos todos suscetíveis a todos os atos humanos. Perfeito. Devemos nos informar para prevenção e isso... Ou há pessoas que estão imunes a alguma doença? Isso foi uma pergunta. Tânia Francini, Marilda querida, Tosca Caruzzi, bom dia. Precisamos cada vez mais cuidar da mente. Vamos ao médico cuidar do coração, ouvido, garganta, etc. Mas, infelizmente, não é rotina cuidar da mente. Aí tem uma pergunta aqui, né? Se há pessoas que estão imunes a alguma doença? Quem quer responder? Olha, nós não estamos imunes a nada, né? Nós podemos ter vários, na minha concepção, né, como pessoa e como profissional, não existe aquela coisa perfeita que nada que eu estou blindada a tudo. Nós somos seres humanos. Sim. Então, num momento ou no outro, algo vai nos atingir, seja fisicamente, seja emocionalmente, então, ou até mesmo espiritualmente, que nós somos aí um tri, né? Eu ouvi recentemente um especialista falando que uma das questões que vai entrar no hall de atendimento de vocês profissionais é a inteligência artificial. Ela vai trazer muitos problemas para o ser humano. Já está, né? Já está. Então, a esquizofrenia que eu falei, né? Porque vive num mundo paralelo. Claro. E pela primeira vez, né, em décadas e séculos, a inteligência dos filhos vai ser menor, e assim como a longevidade também. Longevidade também. Sim,
do que os pais. Por quê? Porque hoje a gente não resolve problemas. Não. Né? Hoje a gente vai ao Google, ao doutor do Google, então a gente só aprende, né? A inteligência, né? Você tem que ter um obstáculo, tem que ter um problema. Claro. E hoje os pais não querem dar problemas para os filhos, tem que ter só soluções, né? Então, assim, a inteligência... Isso é um problema. Esse é um problema muito grande, né? Porque não vivencia, aquilo não... Baixa tolerância à frustração. Exatamente. Frustração nenhuma, zero. E aí, como vem um problema, seja ele do mínimo, já que é uma solução. Esse aspecto, Marilda, Ângela, doutora Darcy, é importante. As grandes multinacionais pelo mundo definiram, anteriormente, claro, um belo currículo contratava o cidadão fácil. Hoje não. Hoje você pode ter lá 4 ou 5 diplomas e chegar lá com um diploma único, só que te dão ali uma série de problemas para resolver, vão ver como é que é o seu lado emocional, né? E aí aquele candidato se sai muito bem nos problemas, nos apertos que a empresa vai dar, tem um equilíbrio, tem um raciocínio. Mas isso é inteligência, né? Exato, trabalha de forma conjunta muito fácil, o emprego é seu. E aquele, mas eu estudei em Harvard, Leona, mas infelizmente você não cumpriu o que nós queríamos de requisitos. Nós vamos um rápido intervalo às 9h38. A Patrícia Godoy mandou um abraço aqui, parabéns, essa mulherada é impossível, né? Eu vou me incluir nelas aqui agora, né? Porque, na verdade, sem vocês a gente não faz nada, né? E parabéns pelo programa, que quando se fala em saúde, como é que é aqui? A saúde mental e saúde da mulher também, tratamos de todos. Pois as mulheres são aí as anjos da guarda da família, né? Infelizmente, elas estão sofrendo com o feminicídio, com a violência, com a doença mental, com o transtorno, com a desvalorização e até com os abusos sexuais. E, olha, você tem razão, você abrangeu aí uma série de questões dentro de uma única e que nós, como sociedade, temos culpa sim, precisamos resolver. Mas eu vou ao intervalo e a gente volta já, sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Fazer uma pergunta para as duas. Seu carro amassou? Por exemplo, Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Não existe. Seres Residencial humanos, né? Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h43. Deixa eu só fazer uma divulgação aqui. Primeiro mandar um abraço especial ao doutor Antônio Leal, está sempre conosco quando pode, né, Virgínia? Aqui com a gente, né? Mas eu lembrei que também, infelizmente a gente tem outro compromisso já agendado, já faz algum tempo, mas na próxima sexta-feira, portanto daqui a 2 dias, dia 29/9 agora, nós teremos na Associação Paulista dos Médicos de Santos, né? Vai se realizar a 55ª edição da noite... Peraí, pulou aqui, deixa eu abrir aqui de novo. Eu vou estar lá, servindo pizza. Olha, pulou aqui, deixa eu voltar aqui, vamos lá, vamos lá. Isso, olha lá, Noite da Pizza. Encontro terá, além das pizzas, diversos sabores, aulas de dança com instrutores, espaço JK Dança e Eventos. Toda a renda que será arrecadada será revertida para o projeto Menina Mãe, que a gente já fez alguns programas aqui falando sobre isso, que tem por objetivo dar suporte para jovens grávidas na adolescência, né? Então, quem quiser participar, o evento acontece a partir das 20h30 na sede da Associação Paulista dos Médicos de Santos, na Avenida Ana Costa 388. É bem em frente ali o Corpo de Bombeiros, né? É amanhã, tá? Amanhã é sexta-feira. Hoje é quinta-feira, amanhã. Amanhã, hoje é 28. Exato, amanhã, às 8h30. O valor é de R$60, barato, gente, ó, R$60. E as informações, anota aí, para não perder. 1399639, vou repetir, 1399639 4343, tá? 996394343 ou o 997898990, 997898990. Noite da Pizza em prol aí do projeto Menina Mãe, lá na APM, lá, Associação dos Médicos, né, aqui em Santos, que você pode participar. Amanhã, a partir das 20h30, a Marilda vai estar lá, né, Marilda? Nossa, estou lá, tem 12 anos, 12 para 13 anos. E nós fazemos 4 noites da pizza, né, anualmente. Nós vamos ter a última no dia 1º de dezembro. Opa. E toda a arrecadação é para o projeto Menina Mãe, do qual eu sou voluntária há 12 para 13 anos. E é um trabalho maravilhoso, convido a todos, né, que quiserem ser voluntários, participar de alguma forma, ir na Noite da Pizza, que é uma delícia. A pizza é uma delícia, o envolvimento com todo mundo, a música é maravilhosa, tem instrutores de dança, a gente dança, a gente se encanta lá. E o melhor de tudo isso, né? Nós estamos fazendo um trabalho em prol dessas meninas que tanto necessitam. São meninas que vivem nas comunidades, em sua maioria ali que engravidam precocemente, né? Menina mãe é de 19 anos para baixo, né? Nós temos lá, já tivemos meninas de 12 a 19 anos incompletos. Então, elas criam seus filhos, elas amamentam, está tudo certo, e o nosso papel lá é dar informações, e foi criado para que elas não engravidem novamente sem ser algo planejado, decidido realmente. Tá? E tem funcionado muito, é muito bom participar. A Ângela depois vai comentar sobre isso. Imagina uma menina, como disse a Marilda muito bem, né? Não foi programado, ela tinha que estar estudando ou brincando de boneca, dependendo da idade, ela engravida, tem um filho. E aí muitas vezes acontece o seguinte, o pai fala, na minha casa não mora mais, não quero mais saber, a família abandona. Claro que a mãe não, mas também acontece às vezes, tem para todo gosto, como diria o outro, né?
Como é que fica o emocional dessa jovem, se ela não é uma porta gigantesca aberta para uma série de problemas psicológicos e por aí vai? E quando não chegar onde a gente não quer, né? Eu fiz parte do projeto Menina Mãe também, é um projeto maravilhoso. E lá ainda tenho, né, a questão delas serem de baixa renda, né, de ter todo um cuidado de vulnerabilidade. E a gente sabe que muitas doenças mentais, né, muita dependência química, muita coisa que está envolvido nisso tudo. Mas em qualquer esfera é pular fase, né? Elas estão na fase de ser adolescentes, né? E hoje a gente vem uma coisa assim, né? Que pode ser um tema para um outro programa, mas a gente está pintando as unhas dos bebês, né? Estamos querendo maquiar a criança ainda de 2 anos, estamos deixando eles muito adultos. Sim. E tudo isso é uma esfera. A mãe e a filha, o pai e o filho a mesma roupa, parece 2 bonequinhos. E quando ela está na idade de viver a adolescência, de ir para a escola, né? De ter ela se depara com uma responsabilidade. E nem sempre o parceiro vai estar junto, e se está também, existem N situações, assim, é muito complexo. E aí a gente não sabe, né? O que já tem atrás dessa gestação dela, não é nem do bebê, né? O que tem de genética já nessa menina. Em sua maioria, as mães e as avós também já passaram por isso. Já passaram. Então, a tendência aí de explodir problemas de saúde mental é muito grande. Infelizmente, né, assim, por mais estrutura psicológica que a gente tente dar, elas têm aí muitas dificuldades. E eu acho que qualquer menina, né? Perdão, essa criança, Ângela, que nasce no mesmo ambiente. Nasce no mesmo ambiente, é a próxima, né? É um ciclo vicioso, né? Não virtuoso. Sumiu agora aqui, que estava aberto aqui, mas era a Patrícia tinha perguntado do borderline, e tem aqui a Maura tinha comentado do borderline, mas ela falou, por que é borderline e outros nomes que se coloca de uma forma que não são tão compreensíveis, mas a doutora Darcia vai explicar. Boa pergunta. O border está sempre na borda, né? A linha da borda. Então, são... Ela até fala aqui burnout, né? Então, burnout é outra assim... o que acontece? O transtorno de personalidade, pelo DSM, ele só pode ser definido a partir dos 18 anos, quando você constrói a sua personalidade, né? Mas existem algumas personalidades que já dão indícios antes. Então, o borderline, geralmente são meninas, mais em meninas, mas também existem meninos, né? E, geralmente, se a gente for ver, eles tiveram um abandono, né? Esse abandono, geralmente, é forma física ou até de forma inconsciente, né? E aí, o que chega lá nos seus... O borderline, ele começa a dar pistas lá na adolescência, 10, 12 anos. Então, aquela menina que sofreu uma separação dos pais, ou então, imagina, era a menina que era paparicada por todo mundo, de repente nasceu outro irmãozinho. Então, ela foi deixada de lado, abandonada, né? E o que acontece? Lá pelos 10, 12 anos, como se ela revela, né? Então, aquilo que estava no inconsciente dela começa a vir para fora. O sofrimento psíquico estava lá escondido tão forte que começa a dar sinais. Quais são os sinais do borderline? Aparentemente, né, como ela foi abandonada, o corpo por borderline é muito importante, né? Então, geralmente são meninas que gostam de pintar o cabelo, colocar um delineador, colocar um piercing para chamar a atenção. Eu existo, eu estou aqui, né? Então, assim, ela tem relações intempestivas, 8 a 80, tanto a nível pessoais, então aquela adolescente que, de um modo geral, se automutila, não é patognomônico a automutilação do borderline, mas quase sempre existe. Por quê? O sofrimento psíquico é tão grande que elas começam a procurar algo físico para aliviar aquele sofrimento psíquico, como se a dor física fosse mais importante e deixasse de existir a psíquica, tá? Então, e muitas vezes isso é aparecido para as outras. Quer aparecer, está chamando a atenção, né? Então, assim, e numa dessas, ela pode falhar, é o que eu sempre digo, a automutilação é muito importante, né? E muitas vezes elas não querem nem chamar a atenção, porque às vezes elas escondem, né? Escondem fazendo a coxa, começam a colocar roupa para não aparecer os cortes, né? Mas existe uma falta, uma impulsividade, uma falta de controle e acabam fazendo para aliviar esse sofrimento psíquico. E muitas vezes elas podem falhar, é o que eu falo para elas. Então, uma tática, por exemplo, se alguma borderline estiver me escutando,
por favor, não se automutile, pega uma pedra de gelo, porque vai ter um sofrimento físico ali, uma hora ela não vai aguentar, vai ter que largar o gelo, tá? E vai aliviar essa dor psíquica. Porque muitas vezes elas podem falhar nesse corte, né? E sangrar e morrer, né? Então... e não é isso que ela quer, na verdade, ela quer só sair daquele sofrimento. Exato, ela quer uma ajuda, tá né? Ela quer ser vista, ela quer ser, eu estou aqui, né? Então, a separação dos pais, hoje em dia... Dentro disso? Por exemplo, a filha que não teve atenção dos pais, foi criada como uma babá, pode acontecer? Olha, depende do quanto ela vai entender isso como um abandono, né? Então, se ela entender que ela não foi cuidada, ela não foi vista ali, né? Pode até acontecer sem ter babá e nascer um irmão. Eu vejo muitas vezes isso, né? Ou ela tem um apego maior por essa babá, que ela então, atribui a babá e não a mãe. Imagina, sim, ela vai ter, então, um vínculo, né? Um vínculo e uma proteção. Então, Exato. ela não vai, de repente, entrar nesse esquema. Isso. Agora, muitas vezes... Não só um sofrimento, né, doutora? Que, na verdade, ela não vai se sentir abandonada, ela vai se sentir... por outra pessoa vai ocupar o espaço, por exemplo, que deveria ser. Casais que têm muitas rixas, muitas brigas, e ficam ali os dois naquilo, e a criança sofrendo, vendo aquilo, desde pequenininha. Ela não está entendendo, mas ela está vendo aquilo. Isso também contribui, né? Eu acho que é importante a gente pontuar que não são as situações que causam os problemas, é como eu leio. É como eu interpreto, né? Exatamente. É porque a gente às vezes fala, não, tal coisa vai causar isso, tal coisa vai causar... Isso é nos colocar num patamar de Deus, né? Não é assim, a gente não determina. Não. Nós podemos ter uma pessoa que passou por todas essas situações citadas e não desenvolveu o borderline. Então, não necessariamente é a situação. É lógico que é para chamar atenção para isso, né? Pode ser desencadeado, mas não necessariamente, porque o que faz... Muitas vezes, uma criança é muito amada, mas ela interpreta que não. Ela acha que não é. E o border, ele tem um vazio existencial muito grande. Né? Então, isso causa uma dependência emocional. São pessoas que, quando grudam em você, não soltam mais. Né? São artistas incríveis, né? Porque eles adoram se personalizar. Deixa eu pensar que a Ana Luísa, do Embaré, eu não prestei atenção, confesso, não prestei atenção. Ela disse que você citou que você tem em casa filhos. Ela quer saber de você se isso te transforma numa pessoa mais forte, mais consistente e mais entendedora. Eu confesso que eu não pesquei que você fala isso no ar. Sim, eu tenho um filho com diagnóstico de bipolaridade e tenho uma filha com transtorno de borderline. Olha, eu não sei o que é força, sinceramente. Na hora que se trata de filhos, você não é psicólogo, né? Você é mãe. É lógico que isso me leva a estudar mais, né? Me leva a querer ajudar, a querer entender mais e talvez eu tenha mais facilidade hoje. Posso colocar uma saia justa de novo? Não, adoro isso, porque vocês me ajudam. Qual é a saída que você tem encontrado? Olha, a questão que eu tenho me colocado hoje é de escutar mais e de me fazer mais presente. E uma coisa que eu venho trabalhando em mim também, né, porque eu sou mãe, sou gente, não sou só psicóloga. Tem os seus problemas também. É de não me culpar, né? Eu lembro quando meu filho tentou suicídio a primeira vez, a primeira coisa, inclusive a psicóloga dele me acusou. E é uma coisa que... É a prática mais fácil. E ele também veio para cima de mim, me acusando, tal. E eu disse para ele que realmente eu não era uma mãe perfeita, não sou. Mas jamais faria qualquer coisa para perdê-lo, porque é o amor da minha vida. Mas que eu poderia até ser responsável, sem ter uma intenção, ser responsável por alguma coisa que levou ele a chegar a isso. Mas que culpada eu não era e eu não ia carregar essa culpa comigo. Porque a gente tem que ter a mãe, ela quer o melhor para o filho. Claro. Mas muitas vezes você não sabe, né, o que está acontecendo. Você não tem... da mesma forma que aconteceu aí, que vocês trouxeram, estava trabalhando, estava saindo com os amigos, estava vivendo algumas coisas na relação pessoal dele que eu já tinha pedido que ele fosse para o tratamento psicológico. Ele tinha iniciado o tratamento psicológico e, com uma semana, ele tentou. Então, na verdade, foi um alerta para mim, né? Então, eu estar ali naquele momento, entender que eu não tinha que lutar contra, mas estar ao lado,
é muito importante, né? E a minha filha é um desafio diário, porque viver com border é um desafio diário. É muita intensidade, né? Ela chega ofendendo, ela chega te massacrando e, ao mesmo tempo, daqui a 5 segundos ela te ama, você é o amor da vida dela. A notícia é que o borderline ele vai melhorando com a idade, né? Isso, é o único transtorno de personalidade que com a idade tende a melhorar. Lá doutora Dárcia, a gente tem que ser meio que... idade, mais ou menos? Lá para os 30. Depois que ela vira mãe, talvez. Não é tão velha assim, não. Que esperança. Então, como a Ângela... Parabéns, viu, Ângela? Parabéns, porque o que você falou não serve para você somente, serve para todos os pais. Exato, parabéns pela sua Parabéns, coragem, né? Pela coragem, pela determinação. E se eu fosse, não sou, mas se eu fosse filho da da psicóloga, né, teria muito orgulho. Teria orgulho de você. Eu acho que isso não essa coisa que ela falou... Essa força, né? Essa força outra... A gente tem que parar de se culpar, a gente tem que ocupar esse espaço. E uma coisa que eu quero ressaltar, né, que nos 2 casos eles são adotivos. Eu tenho, como eu falei, nós temos 6 filhos adotivos, né? Então, assim, eles passaram por situações que realmente, assim, eu acho que eles são muito fortes, eles são maravilhosos por ter chego até aqui da maneira que chegaram. Porque eles passaram por situações que poderiam ter levado eles a situações muito piores. Então, assim, além da genética, né? Então tem a genética, tem o abandono, tem tudo. Sim. Todas as doenças mentais todas as doenças são genéticas. A gente tem uma genética e uma epigenética, né? Então a gente tem um ambiente, né? Claro, alimentação, exercício físico, mas a gente já tem ali uma carga genética. Tanto é que em criança é bom falar que existe bipolaridade em criança também, tá? Então aquela criança que tem um antecedente familiar positivo para bipolaridade, que começa a ficar muito irritada, muito agressiva, pode ser um bipolar, né? Então 70% aí de chance da gente pensar numa bipolaridade, tá? Então, isso é muito importante porque o tratamento do bipolar é completamente diferente. Lembrar que um bipolar ele vive, em média, muito mais tempo na depressão. Bipolar, para quem está escutando, né? A pessoa não tem uma estabilidade de humor. Ela fica em mania, mas essa mania tem que dar, se for uma hipomania, pelo menos 4 dias seguidos em mania. O que é uma mania ou uma hipomania? É um estado de euforia. Então, gasta muito, transa muito, faz muita atividade física, não tem necessidade de dormir, não é uma insônia, porque a pessoa em mania, ela dorme 2, 3 horas, no dia seguinte ela está ótima, como se tivesse uma pilha dentro dela. E se a gente for para a mania psicótica, aí ela evolui para uma psicose, né? Então, delírios, alucinações, acha que é Deus, acha que pode tudo, acha que criou a vacina. Então, a psicose ela pode ser secundária a uma doença bipolar. E aí, se a gente dá um antidepressivo, e ela, por exemplo, a pessoa chega em depressão e for uma depressão bipolar, como eu estava falando, existe o estado da mania e o da depressão, e basicamente a pessoa fica muito mais tempo ao longo da vida em depressão do que uma mania. Então, chega no seu consultório com uma depressão, estou triste, muito triste, porque são depressões muito mais graves, que tendem muito mais ao suicídio do que uma depressão unipolar, né? Então, a depressão bipolar ela é muito mais grave do que uma depressão unipolar, e o tratamento é completamente diferente. Isso é bem diferente. Pode se manifestar mais tarde? Não cedo? Geralmente lá pelos 18, 20 anos, mas ela pode começar já desde a infância, dar sinais. Como acontece mais tarde, bem mais tarde? Muito mais tarde? Não é comum a gente ter um bipolar muito mais tarde. Pode ser uma questão de diagnóstico. Diagnóstico. Pode ser que o diagnóstico demore, não necessariamente. Exatamente, porque a gente tem que ter pelo menos um episódio de mania ao longo da vida. E pode ser que ele tenha tido várias depressões. O que acontece é quando a gente tem um paciente bipolar em depressão e a gente dá um antidepressivo, a gente pode fazer no paciente o que a gente chama de virada maníaca. Então, quando você está em depressão, dá um antidepressivo e ele melhora muito rápido, fica atento. Essa alteração de humor ao longo da adolescência e juventude já pode ser um traço da bipolaridade? Porque é uma alteração de humor. Exato. Então, a alteração de humor pode ser uma coisa mais leve. Sim, o que acontece são os ciclos na bipolaridade. Então, entre mania e depressão, ele vai ciclando ao longo da vida.
Só que em criança, esse ciclo não é tão bem definido. Ao longo da vida, ele começa a se espaçar mais entre mania e depressão. Então, em criança, esse ciclo ele pode ciclar mais rápido do que 4 dias, uma semana, né? Porque hoje em dia a gente tem muita mania de dizer, você é bipolar, né? Porque você ciclou no próprio dia. Não, a pessoa que cicla no próprio dia, ou seja, que tá feliz, acorda feliz, a pessoa diz alguma coisa, vira de mau humor, é muito mais chance que seja um borderline. Não estou falando que pode ser. Ou um próprio TDAH, hiperativo Também, impulsivo, tá? Então, assim, a pessoa que cicla no próprio dia, ela não é bipolar, tá, gente? Eu chego à conclusão, viu, Virginia, que todo mundo tem alguma coisa. É só definir o que é. Não, nós já nascemos Mas neuróticos. tem alguns sintomas, né? Eu gostaria que falar da bipolaridade. Aquela história do sujeito que faz tudo errado e ele fala pro e para eu falar eu sou maluco, viu, patrão? E para eu falar assim, tipo, rapidinho, para, né, a gente não tomar tanto já tempo, tá a questão da terminando. depressão, tristeza sem motivo, perda de aumento do apetite, irritabilidade, dificuldade de concentração, pensamento de morte ou suicídio, falta de motivação para atividades do dia a dia, né? Tomar banho, sair de casa, ou então, olha, vai ali pegar alguma coisa, levar o lixinho, coisas básicas, simples, né? A mania é a hiperatividade, né? Aquela pessoa que está sempre ligada no 360. A alegria extrema, né? Euforia. Né? Tem, às vezes, assim, uma coisa... Do nada tá uma alegria, parece que tem carnaval. Pensamentos acelerados, aumento do desejo sexual. Geralmente são pessoas que gosta muito de sexo, necessita disso, né? Atitudes inconsequentes, dirigir, né? Aquela coisa que corre demais, fazer uso de droga, gastar muito... são pessoas que estão sempre ali... Não precisam reunir todas essas características, mas algumas ali. intrínsecas. Insônia, delírios, né, menos frequentes, mas também pode... Também. Então, assim, é importante ver. E eu gostaria de falar também... Eu deixei aqui porque eu falei, às vezes a gente vai explicando algumas coisas e não fala algumas características do borderline. Eu tenho uma nora que foi diagnosticada, né? Não se conseguia achava que era depressão, uma série de coisas. E a minha nora foi detectado e ela hoje, assim, uma pessoa de uma competência. Ela é, assim, maravilhosa, né? Eu tenho, assim, admiração total por ela e sei que ela também me admira porque ela já me disse isso. E a Teca, né? Ela foi detectada, ela, já com quase 27, por aí, que ela foi diagnosticada. E é uma pessoa com potencial, e que geralmente são pessoas, assim, com habilidades, com capacidade... Assim que a gente fala assim, né? De uma inteligência. Mas o caminho para isso, Marilda, foi se cuidar. Foi se cuidar, ter isso. E ela mesmo quis, ela ficou, inclusive, internada ali para fazer. Ela não tem problema com questão de droga, de nada disso. Mas, assim, era uma pessoa. Então, eles amam demais, sofrem demais, tudo ali. Eles vivem no limite, né? Então, assim, instabilidade nos relacionamentos. E nunca é suficiente aquilo que o outro ama, né, doutora? Aquilo que a gente falou, a pessoa vira naquele vazio, né? Comportamento autodestrutivo, é isso, às vezes a pessoa tenta fazer alguma coisa, tal, isso que é o perigo. Dificuldade em receber críticas, é aquela pessoa que não, né, acha que ela está sempre, que ela é a melhor, tem essa tendência, porque realmente são muito inteligentes, né? Baixa autoestima, insegurança, irritabilidade intensa, às vezes já acorda ali com cara de enfunado, que já não está... Porque também falta essa questão que a gente fala das substâncias do nosso cérebro, né? Sentimentos crônicos de vazio, mudança brusca de humor, impulsividade em alguma área da vida, medo intenso de abandono e rejeição. Então, isso aqui, no caso da minha nora, ela tinha muito, né? E ela vive um relacionamento com meu filho, que já são casados há 2 anos, estão juntos há 10 anos. Há 10 anos... É um cara que é da área da informática, é um engenheiro, ela é toda, né, ela é jornalista, ela trabalha na ReHap, é uma potência, tá? Eu tenho, assim, o maior orgulho de ter essa nora, né? Então, que, aliás, é a única, afinal de contas, eu tenho um filho e uma filha só, né? Então, só tem essa nora, ninguém vai ficar com ciúme, que eu posso aqui elogiar à vontade. Mas tá certo, é por aí mesmo. Então, é importante que, às vezes, as pessoas... Porque eu vejo também no consultório, muitas pessoas chegam, eu sou borderline, eu sou isso, eu sou borderline. As pessoas se classificam. Eu não preciso de uma classificação, eu preciso entender o que eu estou passando, porque, às vezes, leva-se muito tempo, né, doutora, para diagnosticar qual é o problema, porque tem muitas coisas que são semelhantes. Eu que estou há quase 35 anos de vida ativa, né? Então, assim, nem sempre é fácil, mas temos que buscar ajuda, sim. Eu imagino, Marilda, Ângela, a compreensão, viu, Virginia? Claro que eu não estou espionando nada, mas
A doutora Dárcia, eu fui tirar do chão, ela tem uma sacola com livros ali, eu acho que ela estuda o tempo todo, né? Eu acho assim, se perguntar para ela, já estou sabendo. A gente está sempre lendo, a É, gente está sempre e aí a escrevendo, Marília né? também, a Ângela, e a doutora Dárcia, aquilo ali é para o seu estudo diário? A gente compra muito livro, né? Então, assim, de vez em quando, Mas isso é um quando bom caminho, sobra, né? você deve sempre investir. Só para a gente arrematar no final, que a gente comentou aqui durante o nosso intervalo, não sei se a Ângela quer finalizar com algum ponto que eu não tinha falado, que isso aqui é programa, viu, gente, para 10 horas, viu? Aí você sai com a cabeça boa. Tem que chamar de novo. Mais algumas vezes. E a gente vem, né? Mas a gente comentava a respeito, a gente falou como a gente pegou de uma linha de atuação do programa hoje sobre o Setembro Amarelo, que está termina no próximo sábado do mês, mas a luta não termina. Não. Muda o mês, pode mudar a cor, mas a situação está sempre lá, né? Mas você falava que as mulheres acabam sendo... mais tentativa, exato, né? Elas são mais vítimas disso, muitas vezes não conseguem ter o êxito. Eu espero que nenhuma conseguisse mais ter esse êxito, né? Mas as mulheres precisam ser muito cuidadas, porque a mulher, o homem sofre pressão, sofre, mas a mulher está no mundo, eu diria que vocês são verdadeiras heroínas, né? O que a mulher sofre? Se usa tal roupa é porque usa tal roupa. Se está magra é porque está magra. Se está gorda é porque está gorda. Se ela tem um estereótipo, não. Ali ela é oferecida, ela não é séria. Aí o homem acha que é dono. Quando eu sou dono, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Se eu quiser, eu vou bater. Né? É o famoso covarde. Isso é para você, que é covarde. Eu espero que não tenha nenhum assistindo. Não, ela é minha, então eu mato ela, porque se ela não ficar comigo, não fica com mais ninguém. Quer dizer, são os absurdos, tá? Que só pode ser, são mentes doentias. Eu acho que teve um espectador que falou de estupro. Eu queria só falar rapidinho sobre, né? Porque, gente, mães, pais, o que existe mais é abuso infantil pelo próprio tio, vizinho, padrasto, avô. Os mais próximos, né? Então, o que eu vejo no meu dia a dia no consultório é que esse abuso lá na criança ficou no inconsciente. E aí, em alguma etapa da vida, ele vai voltar em sintoma, né? Então, seja na vida adulta, seja na adolescência, tá? Então, assim, tenham muito cuidado onde deixam os seus filhos, tá? Porque um abuso na infância é para o resto da vida, né? Então, assim, não é porque ele é criança que nunca mais vai lembrar, ele vai lembrar, uma hora ela vai lembrar, e ele vai, não é só a menina, pode acontecer menino também. Então, assim, cuidem. A gente que é mãe, pai, a gente quis ter, eles não quiseram nascer. Então, você é responsável. Não delegue a educação onde está o seu filho para qualquer um, né? Porque uma vez que aconteceu o abuso, ele é para sempre. E é uma das maiores, né, causas de transtornos mentais na adolescência, depois e na fase adulta, né? Então, isso é muito importante. Lembrar que o Setembro Amarelo é para sempre. Então, só rapidinho a história do Setembro Amarelo. Era um moço de 18, 19 anos, Mike, e estava muito feliz, ele queria muito um carro amarelo, né? Acho que era um Mustang. Ele pintou o carro, ele estava feliz, que nem a nossa atleta. E ele se suicidou depois que acabou ali a missão dele de fazer o carro amarelo. E aí os pais criaram na missa dele, né, o Setembro Amarelo, e a divulgação incentivaram a que as pessoas consigam falar que precisam de ajuda. Isso é o mais importante, né? Então, que a gente fale, que a gente busque ajuda. Quando existe um sofrimento, você não é fraco. Você está pedindo ajuda e a ajuda existe. Então, fale. Isso é o mais importante, né? Sim. Na fala da doutora Dárcia, Ângela, para terminar com você, eu vou pegar uma fala final dela e vou transferir para você de novo. E aí a Marilda depois arremata também. A gente não deve criar uma única meta, um carro amarelo. A gente deve se motivar ou tentar buscar todo dia algo diferente. Pode ser pequeno, mas de repente você fala assim, poxa, eu quero atribuir isso à minha vida a cada dia. Um degrau por vez, né? Porque se a gente estabelecer apenas um único nível, um patamar, ou, por exemplo, o carro amarelo, a gente fica com a vida bem pequenininha, encurtada, e os problemas não podem ser resolvidos. Eu acho que o que eu aprendi com tudo que eu passei e que eu passo é que o ser humano deveria vir em primeiro lugar. Eu deveria vir em primeiro lugar, né? Nós somos muito cruéis com nós mesmos, porque a sociedade, a rede social, a mídia, tudo eles colocam em nós pressões que a gente nunca vai alcançar. É uma meta inatingível, porque nunca está bom, nunca é suficiente. A vida das pessoas estão em discussão o tempo todo como se fosse da nossa alçada,
né? E muitas vezes nós fazemos isso para não ter que olhar para nós mesmos, nos afastamos da nossa essência. Então, nós precisamos humanizar. Eu disse aqui da última vez que o que está acontecendo com as nossas crianças é um problema de conexão, trocar o Wi-Fi pela conexão humana, né? E eu acredito muito nisso, na presença, na humanização. E tudo bem não dar conta, tudo bem não alcançar essa meta, tudo bem não dar certo. O que eu vou fazer com isso na minha vida? Quem que é mais importante, né? Então, a gente precisa ser mais gentil conosco, nós precisamos nos amar mais, nos cuidar mais e cuidar daqueles que nós somos responsáveis. Porque, e não pensem, gente, qualquer sinal, não quero sair do quarto, estou me isolando, a vida não tem graça, não chamem de frescura, peçam ajuda, né? Levem essa esperança, porque tudo tem tratamento, né? Como a doutora disse, pode não ter cura, mas tem tratamento, alguns têm até cura. Então, é preciso buscar, né? Seja com o psicólogo, seja nessa parceria, seja no psiquiatra, mas vamos pedir ajuda, pede socorro, você não está sozinho, e isso é muito importante. Então, eu creio que a palavra-chave é a gente ser mais humano. Está aí uma fala importante. Marilda, para arrematar essa fala da Ângela, a gente pode dizer o seguinte, né? Eu até virei aqui a minha tela, eu fechei os meus outros conteúdos, está aqui, gente, ó. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, se precisar, peça ajuda, peça mesmo, né? E não é só agora, setembro, como o ano inteiro, a qualquer momento. E quando a gente fala em peça ajuda, às vezes peça ajuda para o primeiro que está ao seu lado, um amigo, uma amiga, e esse amigo ou amiga que peça ajuda para elas aqui, ó, as profissionais que estão estudando diariamente, inclusive passam por isso, para que tenha essa sapiência, né, Maria? Procurar ajuda. Ajuda. Não se ache autossuficiente. Gente, por gentileza, não procure a internet para achar a solução. Procure Diga, Ângela. Rapidinho. Existe a CVV e existe o Abrata, que trabalha com com a bipolaridade, né, com os transtornos de bipolaridade. Então, existem esses lugares que têm grupos de ajuda, tem profissionais que podem estar ajudando eles, tanto naquele momento de desespero, quanto também a entender a doença, aos familiares, dão apoio ao Abrata, dá apoio para os familiares também. Então, seria interessante também divulgar isso aí. Tá? O CVV é o Centro de Valorização à Vida, 188. Então, se você está pensando em cometer algum ato, liga o 188, tem pessoas disponíveis para ajudar você. E lembrar que a ideação suicida é uma emergência médica, porque isso é muito comum, a pessoa não sabe onde ir, onde se dirigir, então se dirige a um pronto-socorro, se dirige ao local, a um hospital, né? Porque é uma doença, então você procura um hospital. Claro. Quando você acha que está infartando, você vai onde? No hospital. Exato. Então, todo o paciente que tem uma ideação suicida, mesmo que seja acompanhado já por um psiquiatra, um psicólogo, naquela hora, o seu psiquiatra nem sempre está disponível. Ele é humano também. Então, assim, procure o hospital, o pronto-socorro mais próximo e seja avaliado por um médico, porque é uma emergência médica. Então, doutora Dárcia, para finalizar... A Marilda tem que finalizar. Ela vai finalizar, eu vou passar a palavra para ela. Quem quiser encontrar aqui, porque eu vou falar da Ângela, porque a Ângela veio rapidamente, na outra participação, já deixou o cartão dela já está sumindo aqui, muita gente já levou, né? E é muito bacana que o ser humano, viu, gente? O ser humano é assim, ó. Ele pega o cartão... não fala, mas é para isso que foi criado. A Marilda já vai comentar. Quem quiser encontrar o trabalho da doutora Dárcia, né? Dárcia Lourenço, psiquiatra infantil, do adolescente, do mais idoso, do idoso. Como é que faz para procurar você? Redes sociais, Instituto.alegro, né? Eu criei o Instituto Alegro justamente para devolver a alegria para o paciente. Isso. Esse é o objetivo. Tem o Instagram, o consultório fica no Elbor da Vila Rica, né? Sala 1021, por enquanto, que a gente vai ampliar. E o WhatsApp, 13-97415-7436. E aproveitar e mandar um abraço para a dona Miúcha, né? Exatamente, ela deve estar aí trabalhando bastante, sempre parceirona também, em breve voltará conosco aqui. Agora a Marilda ia arrematar e depois quero que a Marilda também dê o contato dela. Diga, Marilda. O que a gente fala, né, o que a Ângela disse, é esse olhar do ser humano, porque hoje está tudo muito... né? A vida parece que não tem mais sentido, né? Não tem mais graça. Depois da pandemia...
tudo ficou mais intenso. As pessoas ficaram mais sensíveis, as pessoas ficaram muito mais vulneráveis. E a família, né, gente, nós temos que estar ali. Posso não estar 24 horas, meus filhos não vão estar. Mas aonde eu for deixar essas crianças, que seja um lugar de confiança, pessoas ali, né, tudo mais. E pensar assim, desse olhar, quando uma criança fala alguma coisa, diz, não dá bola, não olha, ou faz muitas críticas. Nós não devemos fazer assim críticas, nós devemos fortalecer aquilo que nossos filhos nos apresentam. Fez um desenho, pode ser uma garatuja, lá um risquinho, a gente elogia, a gente fala, eu tenho um painel na minha sala com os desenhos dos meus pacientes. Então, e fortalecer isso a cada dia, o potencial que essa criança tem desde pequenininha, porque ela tem. Então, eu posso incentivá-la, eu posso fazer uma crítica, mas uma crítica que eu vou falar algo legal para ela. Olha, você fez isso, que bacana. Mas sabe, filho, uma prova, por exemplo. Sabe, filho, eu acho que você tem potencial, que eu te conheço e você pode fazer algo melhor. Eu tenho certeza que nos próximos, menino, eu vou ver cada coisa linda. Então, eu estou dizendo para ele que ele tem potencial. Você está estimulando, né? Eu estou estimulando ele para a vida, para fazer aquilo. Então, muitas vezes é isso. E deixar, gente, celular, tem idade para cada... Né? Isso, eu sou da época da lamparina, não tinha, e sobrevivi. Então, vamos dar jogos, se der para ver alguma coisa, leitura, gibi, que as crianças não fazem isso hoje. Isso acabou. Não fazem. Então, precisamos ter esse olhar diferenciado para os nossos filhos ou para aqueles que nós estamos ali presentes, tá? É muito importante. Marilda, o contato para as pessoas encontrarem a psicóloga Marilda Larrubia Cerquetani. Qual é a origem desse seu nome? Mas o meu nome não é só isso. É Marilda Libera Zaccarelli Larrubia Cerquetani. Pronto, vira o Cerquetani, o Libera é italiano, o meu nome, né? Libera, assim, da minha avó, era o nome dela. Mãos, né? É italiana, o sangue caliente aí de espanhol. Eu sou neta de espanhóis. E eu herdei, né? O Zaccarelli também é italiano. Sim. Eu tenho mais italiano, mas eu sou neta de espanhóis e bisneta de italianos. A reunião da ONU. A reunião aí da turminha do funil, né? Então, me encontra lá no PSI, de psicóloga, PSI.Marilda Larrubia, tá? E telefone é 13, né, daqui de Santos, 991280021. Me adicionem lá, gente. Hoje eu vou postar algumas coisas que não deu tempo para a gente falar aqui. Dicas de filmes, dicas de livros para Border e tal. Eu indico esse livro aqui, que, aliás, a minha nora está... Border e Agora. E é uma psicóloga que ela é Border, e ela escreveu, ela se chama Letícia Lopes, e o livro é assim maravilhoso, tem várias dicas. Muito então, boa uma pessoa dica ler, que tenha então, tal para ler. Levanta um pouco mais para você, o pessoal vê na câmera aqui, ó. O pessoal vê na câmera, pronto, a Border e Agora. Isso, ó, mas eu vou postar. Do diagnóstico ao dia a dia. Bom, ao dia a dia. Muito bom. Vou deixar aqui, vou dar um livro para a doutora, obrigada, meu segundo livro. Boa. Vou deixar um aqui para você, eu já dei para vocês também. E esse aqui para o novo normal é boa. O que é o novo normal, né, gente? E eu falo sobre sexualidade na adolescência. Legal. Tá? E como é que esses dois peixinhos se beijam aqui e se encontram? Então, mas isso tem a ver com a pandemia. Nós exato. Fizemos o isolamento. Isolamento. Nós fizemos tudo falando aí da sexualidade. Cada colega foi falando e abordamos esse período da pandemia. Como foi isso, né? E eu falo sobre a sexualidade na adolescência, como é que os jovens começaram, o que eles perderam nesses 2 anos. Muito bom. Então, tá bem bacana. Vários profissionais dentro dos quais está aqui, ó, olha só. Marilda Libera Zaccarelli Larrubia Cerquetani, futura ministra, embaixatriz do Brasil. E também vou deixar aqui de presente para vocês um baralho, que é um livro em cartas, do qual lancei também no começo do ano, eu e vários colegas, porque ansiedade... E dá para encontrar isso para adquirir? Comigo. Lá no meu... Repete o contato, então. No PSI.Marilda Larrubia. Tá? Então, eu tenho para vender, cada colega, né, foi vendendo uma quantia, eu tenho um número já pequeno ali, mas temos. E eu queria fechar com uma das cartinhas que eu escrevi. Eu falei sobre psicologia positiva. Ao se sentir com mente ansiosa, busque ser realista e encare a vida com possibilidades. Estabeleça metas, planos e procure ser otimista. Identifique seus desejos e objetivos. Faça uma lista do que é possível alcançar. Com um estado emocional positivo, com entusiasmo, determinação e comprometimento com a vida, tudo conspirará em seu favor. E aqui tem muitas, são 100 cartinhas, tá?
com técnicas, com exercícios, né? Então, assim, facilita para as pessoas. Ela pode levar na bolsa, ela pode levar umas cartinhas, ela pode estar ali. Já que você está presenteando o programa, cada dia dá uma dica de uma aqui. Pode, autoconhecimento e cuidado, exercícios, técnicas de terapia cognitivo-comportamental. Cada um desses aí tem autor dessa carta? Tem o nome da pessoa. Legal. Então você dá o crédito para quem estabeleceu. Exatamente. Gostei, adorei. Está aqui, ó. Muito obrigado, o número de pessoas, de colegas Bacana. que a gente se conheceu. Isso foi feito, gente, de forma... Olha, a ansiedade é algo que a população está sofrendo momento, demais. não é, doutora? Mas muito. Então, está aqui o presente, eu obrigado, abri aqui, ó, será muito bem-vindo. Já aceito aqui de bom coração. Olha, obrigado demais. E para finalizar... Então, esse para você também. Olha aqui, ó. O livro. Esse foi o meu primeiro livro, lembra? Que eu escrevi sobre a mulher, né? A mulher se descobrir. Entre o íntimo e o social. Isso. Bacana demais. Eu escrevi um capítulo, né? Com cada um deles. Esses livros ainda são possíveis ser encontrados e adquiridos também? No mesmo endereço. Então tá aí, ó. Muito legal. Ó. Tem o baralho que está aqui, né, que a gente recebeu, vai ser utilizado. E as duas obras, os dois livros aqui com a Marilda participando. Legal demais, ó. Tá? Guarde as capas aqui para que você possa procurar aí junto a Marilda e adquiri-los também. Mandar um abraço, um beijo, parabenizar. Já virei fã da Ângela, é muito forte, é uma guerreira. Não tem como. Foi amor à primeira vista. O primeiro dia que eu a vi... Esse cartão aqui é bom guardar, viu? Espaço Existir, Ângela Del Rey, psicoterapeuta vivencial, psicóloga humanista, existencial. Aí está aqui a parte de trás, tem um monte de coisa aqui, mas o mais importante agora aqui, né? Rua Tolentino Filgueira, 119, Conjunto 54, no Gonzaga. E o telefone, gente, é o 13, pode ser até da China, viu? Até o homem lá na Rússia, se precisar dar um trabalho na cabeça, está precisando, viu? Está precisando de um convencimento que o caminho é outro, né? Durei entendendo. É o 991-293534, né? Para participar. Ângela, obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Então diga, eu não vou terminar sem eles não, diga lá. Eu só queria acrescentar que nós estamos também iniciando o trabalho de terapia em grupo, agora no Espaço Existir. Então, quem tiver interesse pode me procurar nesse telefone. Grupo, esses grupos vão ser formados de até quantas pessoas? Máximo 10. Já tá bom demais, tá bom demais. Tá bom demais. Diga, Virginia. Tosca, Caruso, parabéns pelo programa, as profissionais são excelentes, super fã do ponto a ponto. Lúcio José Bento, bom dia a todos, parabéns pelas abordagens, um espetáculo de programa, show de informações. Alô, Florianópolis, ó, nosso ouvinte espectador de Floripa, alô Bento. Tânia Franceschini Hassan, nunca é tarde, mas quanto antes melhor. Gessé Pereira Duarte, bom dia Eduardo e aos participantes, manda um alô para o supervisor da VLI, senhor Eliel e os maquinistas da mesma. Um abraço aos maquinistas que transportam aí o progresso da nossa carga, né, para Porto, para cá. Um abraço, Jessé, bom dia. Acho que ele está em Praia Grande, bom dia para eles aqui. Virginia, foi bom demais, parabéns por ter escolhido a Ana. O WhatsApp da rádio é 13998058709, repetindo, 13998058709. O pessoal reclama, fala assim, você fala muito, né? E assim, eu não consigo colocar a participação de todo mundo, porque senão a Ângela, a Marilda e a doutora Darcia não falariam. Peço desculpas para todos, mas eu digo que a gente traz essas mulheres aqui para que elas possam explicar e falar. Ângela, obrigado, sucesso no teu trabalho, conte sempre com a gente aqui, com a Rádio Star News, com Ponto a Ponto. E eu que agradeço imensamente esse espaço. Parabéns pela coragem de sempre. Obrigada. Precisamos de mulheres assim, fortes e aguerridas. É aquela história que eu costumo dizer, a gente não é carro, mas algum defeito de fábrica a gente sempre tem. Sim. Sempre tem, mas dá para corrigir, né? Marilda, obrigado. Faz tempo que a gente estava aí convidando você. Sim. Sei que você não para. Mas virei mais, viu? Porque é sempre muito prazeroso. Quer ver uma terapia que você faz, que eu acho muito boa para todo mundo? É viajar. Viajar é uma das melhores coisas que tem na vida. É aventureira. Eu gosto de fazer aventura, né? Nossa, eu falo que nos meus 6.4 e lá vai meses... Eu gosto de fazer tirolesa, eu gosto de fazer coisas assim, eu gosto de barco, gosto de terra. Eu nasci no sítio, vivi em cima das mangueiras. Ela adora um carro 4x4. Eu gosto, né? O nosso Pajeirinho lá manda bem, e a gente faz as coisas, e a gente adora passear, se divertir. Eu e o maridão somos, assim, excelentes companheiros. Casal 20 bem formado, né? Graças a Deus. É isso aí. E a doutora Darcia, que é outra digamos que, diferenciada aqui, uma
portuguesa que adotou o Brasil como sua terra, corajosa, porque não está fácil viver no Brasil, não. Dizer que canixadada, uma minhoca e meia está saindo agora, viu? E os conflitos são muito grandes. O nosso abismo social é grande e abismo social traz problemas. Parabéns pelo seu trabalho, volte sempre. Sucesso para o seu trabalho, lá todo o seu instituto também, com a Miúcha, que já vocês vieram, que venham outras vezes, e parabéns aí nas iniciativas. Obrigada, viu? É sempre um prazer poder divulgar um pouco do nosso trabalho e ajudar de alguma forma que seja. Muito. Né? Sempre tem alguém que está escutando e que com certeza irá tomar uma decisão diferente depois de hoje. Se a gente puder salvar uma vida, né? Com certeza. É muito importante. Vocês falando de uma, porque não é uma só vida, né? Não. O suicídio está eu acho essa humildade camadas, eu acho essa humildade de vocês muito bacana, mas não leva em consideração, não. Vocês não salvam uma, vocês salvam muitas, né? E uma pessoa salva, que vocês salvam, essa vai multiplicar dentro do seu lar, dentro do seu convívio, da onde ela frequenta, dizendo, ó, fiz meu tratamento, procurei tal caminho e consegui melhorar demais. Então, isso é muito infelizmente, positivo. A não salva, ela atinge 7 camadas. Exato. Ali da... A história da notícia boa, ela vai até um nível, mas a ruim vai mais longe, né? A gente tem que inverter essa ordem, a boa e mais à frente. Gente, bom final de semana, boa noite da pizza. Eu, como não gosto muito de pizza, né, coma por mim. Olha, não dá muito tempo, não. Vai comendo uns pedacinhos Uma assim. Uma pena que a gente tem alguns assuntos, né, para tratar, já tinha coisas marcadas aí, quase no mesmo horário, mas não dá. Mas na próxima a gente dá um jeito e vai. Sucesso lá para esse projeto também, Menina Mãe, que é tão importante. Um abraço, né, doutor Leal, está sempre com a gente aqui, né? Ele que é uma figura das mais simpáticas e toca com eu posso falar da rede? Pode. A rede de aleitamento materno, Pode. da qual a doutora Keiko faz parte, uma equipe, né, multi ali. Nós vamos ter capacitações agora em novembro, agora em outubro e em novembro. Depois eu passo as datas direitinho. Por favor. E é muito importante porque é para o aleitamento materno, né? A gente capacita os profissionais aqui de saúde dos hospitais. Nós fazemos agora lá na APM, né, na Associação Paulista de Medicina. E é algo assim que nós fazemos isso sem nenhum ganho. Nós fazemos isso como voluntário, assim como eu estou no projeto, para profissionais da área de saúde, né, para profissionais da área da saúde, para que eles entendam tudo sobre a amamentação, porque amamentar é importante e é vida, né? Sim, sim. Eu vou lembrar aqui da Tereza, da Biquinha. A Tereza, agora eu lembrei aqui, quando eu fui fechar, é para a Ângela. Ela disse o seguinte, tem gente que reclama tendo um filho e não consegue educar esse filho da melhor maneira possível. Ângela, você tem quantos filhos? 11. Você tem 11 filhos. 11 filhos. Você teve ainda a grandiosidade, você, claro, e o seu companheiro, como é que é o nome do companheiro? Paulo Maurício. Paulo, já sou fã dele também. Como é que faz para tocar com 11 filhos e alguns deles são adotivos? 6. 6 adotivos. Sim. Mas são todos filhos. Fale para a Tereza e para várias pessoas que têm um e falam assim, não, eu quero me livrar dele, se eu pudesse igual, não quero mais, posso mandar num foguete da NASA para Marte? Não. Olha, eu nasci querendo ser mãe. Eu lembro que meu sonho, eu assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu queria que as minhas bonecas criassem vida, que nem a Emília. Todo dia eu acordava e olhava para a boneca para ver se ela tinha virado a Emília. Né? Então, assim, sempre sonhei. Então, para mim, é uma troca muito grande de amor. Né? Eu tenho os meus filhos biológicos, como eu já trouxe aqui. Eu não vejo diferença nenhuma, mas tudo bem. Tem os que são do coração, tem os que são do ventre. Né? Tem os filhos do meu marido, que tem a mãe deles e tem todo o meu respeito, tem todo o meu carinho, mas eu faço por eles qualquer coisa que eu precisar fazer como se fosse mãe, sem tirar, claro, o respeito e todo o potencial que eles têm já numa mãe muito forte, muito boa para eles. Mas eu creio que eu andei criando mais alguns filhos por aí, assim, né? Com certeza. Porque eu falo que eu sou um perigo, eu não posso passar perto do orfanato, né? Então, para mim, ser mãe é uma realização, é uma coisa que eu faço de maneira muito automática, não tem peso nenhum, não tem coragem nenhuma, não tem loucura nenhuma nisso, né? É fácil. Se fosse fácil, não teria tanto amor envolvido. Então, é por ser difícil mesmo que cada conquista, cada vitória vira uma celebração. Então, assim, agradeço a Deus e agradeço a vida por ter me dado a oportunidade de ser mãe deles. Como eu já disse, não sou a melhor delas, não sou perfeita, mas sou a mãe que eu consigo ser.
essa mensagem que eu queria passar para os nossos ouvintes. Virgínia, a semana não acabou. A gente estourou o tempo, a semana termina amanhã, mas eu vou elencar as nossas 3 heroínas da semana. A Ângela Del Rey, a Marilda Larrubia Serquetani, não falo o nome inteiro, porque senão ela vai para o governo e aí estraga a vida dela, e a doutora Ângela, a doutora Dárcia Lourenço, psiquiatra infantil, adolescente, para o idoso, para qualquer idade, né? As 3 heroínas da semana, porque o que vocês fazem é de arrepiar. Fiquei muito comovido aqui. Parabéns para elas todas e para nós todos que tivemos a oportunidade de conversar amanhã aqui com elas. Gente, até amanhã a gente volta com mais um Ponto a Ponto, Rádio Star News, 24 horas, com música, informação e muita informação. Dentro dessa programação tem o quadro Saúde e Bem-Estar. E tem esses conteúdos também. Tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.